Bom dia a todos. Vamos prosseguir na nossa sessão do dia 22 de outubro de 2020, turno da manhã, iniciando às 9 horas. Reiniciaremos a nossa sessão de julgamento no item 203 da pauta, recorrente Indústria, Comércio, Café, Floresta, relatoria do conselheiro Carlos Cantaroli. Passo a palavra. Bom, esse aqui é um caso de crédito, de pedido de ressarcimento de crédito de IPI pela aquisição de material de embalagem aplicado na produção do café. Qual é a controvérsia aqui dos autos? A empresa, desde o início, não apresentou o livro de apuração do IPI. Como é um caso que, na época do período de apuração, estava vigente o RIP de 98, existia no RIP de 98 um artigo 195 que dispensava de escrituração fiscal e do cumprimento das demais obrigações acessórias do estabelecimento industrial que promover a saída de mercadoria tributada a alíquota zero, no caso particular o café, né? Então, invocando esse dispositivo, a recorrente em nenhum momento apresentou o livro de apuração do IPI, porque de fato não tinha, e foi a razão do indeferimento do pedido de ressarcimento, razão essa que foi confirmada em primeira instância. E em recurso voluntário, ela alega que, na verdade, essa exigência contraria o disposto no RIP, que a eximiria de escrituração fiscal, uma vez que ela dá saída a café, que é produtos tributados exclusivamente a alíquota zero. E ela questiona também o fato da decisão ter feito referência a alguns dispositivos do RIP já de 2002, que na verdade eram reproduções do RIP de 98, não houve mudança de redação, e ter justamente se omitido em relação ao artigo 195. Argumenta que apresentou todos os demais documentos e pede o crédito. Então, passo ao voto. Eu conheço do recurso. Ressalto aqui que os 4 processos são idênticos, referem-se apenas a trimestres diferentes. Passo a transcrição aqui do artigo 195 do RIP de 98. Fica dispensado a escrituração e cumprimento de demais obrigações acessórias, estabelecimento industrial, equiparar industrial, desde que não aproveite créditos incentivados, eu faço essa ressalva. E observa o fato de a recorrente promover a saída de café, isso tem controverso no processo, que tributado alíquota zero. Embora ele diga que a decisão não se pronunciou sobre o tema, eu digo que na decisão trago aqui o trecho da decisão que realmente se pronunciou, embora, segundo ele, não a contento, no caso de solicitação de aproveitamento do saldo credor do IPI para ressarcir ou compensar, a dispensa do artigo 95 não exime o contribuinte escriturar o livro RAIP, ou seja, com essas 4 linhas, a decisão recorrida interpretou justamente o 195, de que se houver pedido de crédito, não cai por terra a dispensa de escrituração. Mandou bem a decisão de piso, a técnica da não cumulatividade, se eu não me engano aqui seria caso até de aplicação. Não, acho que não é o caso. Andou bem a decisão de piso, a técnica da não cumulatividade prevê que o imposto pago na aquisição do insumo gere crédito a ser aplicado do valor do imposto devido pela saída do produto. Uma empresa que produza bens tributados exclusivamente a alíquota zero certamente não conseguirá promover a dedução destes créditos nas saídas, razão porque existe a previsão de dispensa de escrituração.
Sucede que a legislação de regência do IPI prevê outras formas de aproveitamento dos créditos, justamente na tentativa de abarcar as situações em que o método ordinário de apropriação do imposto resultar economicamente desvantajoso para determinados setores produtivos, exemplo, do setor exportador e dos produtores de produtos isentos. De relevo consignar que a manutenção dos créditos relativos às aquisições de insumos para a produção de bens isentos ou sujeitos à alíquota zero foge à regra geral da não cumulatividade, por isso tem natureza de incentivo fiscal, razão por que demandou previsão legal expressa. Conforme um parecer normativo da COSIT, já antigo, de 92, em que justamente se discorre sobre isso, a natureza de créditos incentivados. Isto posto, voltando-se à leitura do artigo 95, do decreto do RIP do 98, pode-se concluir que o dispositivo não se aplica ao caso concreto, posto que a empresa, ao solicitar o ressarcimento de créditos, incorreu na exceção prevista no artigo 95, resolvendo aproveitar os créditos incentivados, hipótese em que deveria adimplir para com a obrigação acessória de manter a escrituração fiscal em dia, fato que não ocorreu. Assim, entendo não ser possível a manutenção e utilização de créditos que sequer foram escriturados. Eu tinha pensado aqui sobre a hipótese de aplicação da súmula, mas a súmula é só para produtos NT. No caso do café, é alíquota zero, que não é NT, como no caso do papel, né? Então não é caso de aplicação da súmula. Então é nesse sentido que eu provimento ao recurso. Esses créditos nunca foram escriturados, não existe o livro do RAIP, entendeu? Essa dispensa de escrituração só no caso dela não pedir crédito. Se pedir, tem que manter em dia a escrituração. Alguém diverge? Não seria um cheque em branco, né? Aí não dá. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado, conforme relatado pelo conselheiro Carlos, irá se estender. Esse é o resultado do item 213, irá se estender para os itens 204 até 206 da pauta. 207, doutor Carlos, Grupo Editorial Sinos. Você está sem áudio. São todos iguais também, já vou abrir. Eu vou ter até um só aí na pauta, na pasta. Um caso tranquilo de aplicação de súmula. É o caso de insumos. Posso fazer até um resumo, não preciso nem ler o voto, não. Que é um caso de aquisição de insumos para livros, jornais e periódicos. Então, é o caso de aplicação da súmula que veda a apropriação de crédito na aquisição de insumos para a produção de produtos NT, se não me engano, a súmula 20. Não abri o arquivo aqui. Súmula 20. É o caso da súmula 20. A própria decisão do TRJ já foi muito bem fundamentada e citou a súmula CARF 20. Além disso, ele havia argumentado aqui uma suposta ausência de mandado de procedimento fiscal, porque esse crédito havia sido reconhecido e depois houve uma revisão de ofício manual em que foi proferido outro despacho decisório, né, deixando de reconhecer os créditos. Ele argumentou que não tinha MPF, mas depois esse MPF foi juntado no processo. Quando foi feito o termo de intimação e constatação, havia sim MPF, então não tem nenhuma nulidade em relação a isso. E ele contesta a questão da necessidade de lançamento de ofício, mas é uma questão superada, até porque a DECOMP já foi transmitida depois do dispositivo em vigor que reconhecia como confissão de dívida. Então, um processo que as 3 matérias aí estão bem tranquilas, por isso que eu nego o provimento. Obrigado, conselheiro Carlos. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado foi proferido para o item 207, mas, de acordo com o conselheiro, ele também se estenderá aos itens 208 até 210, que a matéria é semelhante.
Doutora Fernanda, item 211 da pauta, Portobello, você acredita que a gente consegue fazer? Então vamos lá, passo a palavra. Apenas uma observação, presidente, se me permite. Lógico, claro. Fernanda, pode ser que eu esteja errado. Você está aparecendo para mim aqui com o sinal muito fraco. Eu não sei como é que está a sua qualidade aí. Para mim também, desde o início da sessão, que eu não vejo a câmera da Fernanda. Ai, sério? Eu também não. Eu não deixei de ver a câmera da Fernanda a hora nenhuma. Uma hora assim que ela saiu e voltou, mas... É que para mim está aparecendo aqui aqueles pontinhos de sinal fraco. Aí eu não sei se eventualmente você está com a qualidade alta do vídeo. Para mim aparece também, conexão ruim, um negócio vermelho, né? Não, mas a minha conexão tá... E agora? Vocês estão vendo agora? Para mim aparece conexão perdida. Para mim aparece conexão perdida. Agora sumiu. Agora ela saiu para tentar melhorar, né? Como ela vai relatar, presidente? Todo mundo reduziu a qualidade do vídeo, todo mundo lembrou de fazer isso? E agora? Agora sim. Agora sim. Então pronto. Os dois da Portobello são iguais, tá? Aqui a questão de direito é tranquila, a questão de fato que é um pouco mais rebuscada, tanto que eu nem adotei relatório, eu mesma fiz o relatório para evitar qualquer tipo de problema no entendimento. Trata-se de pedido de compensação formulado pela empresa Portobello, pleiteando a compensação de débitos de IPI de sua responsabilidade com crédito prêmio de IPI pertencente a outro contribuinte, Empresa Refinadora Catarinense S.A., objeto de decisão judicial. A empresa refinadora catarinense S.A. impetrou mandado de segurança na terceira vara federal do Rio de Janeiro, pleiteando reconhecimento de crédito prêmio de IPI relativo a operações promovidas pela empresa nos últimos 10 anos e o direito de utilizar esse crédito para compensação com débitos de terceiros. A sentença proferida reconheceu os créditos em favor da requerente, afastando a limitação prevista na edição normativa 41 de 2000, que veda a compensação de débitos com crédito de terceiro, por entender que esta não era instrumento hábil para revogar dispositivo constante em lei, no caso, o artigo 74 da 9430 de 96. E aí, o pedido de compensação foi formulado só com a sentença, porque à época era possível, né? Ao avaliar a questão, a DRF Florianópolis emitiu despacho decisório declarando nulos os despachos constantes no verso das DECOMPs apresentadas e declarando não homologadas as compensações, por entender que, com o advento do MP 66 de 2002, passou a existir, sim, um instrumento hierarquicamente hábil a revogar a permissão de compensação de crédito de terceiro, contida na Lei 9430, o que, segundo a fiscalização, fez com que a decisão judicial perdesse completamente sua eficácia. Ora, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, sustendo em procedência do despacho decisório, alegando que a fiscalização não teria negado o cumprimento à sentença judicial que garante o direito a compensar seus débitos com créditos adquiridos de terceiro, bem como em função da anulação do ato administrativo que reconheceu a validade das DECOMPs. Na análise do caso, a DRJ Porto Alegre decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, por entender que não havia direito a adquirir as compensações não homologadas, por terem sido declaradas após 1º de outubro de 2002, data em que passou a surtir os efeitos do artigo 49 da medida provisória 66 de 2002, convertida na Lei 10.637 de 2002. Ademais, concluiu que a empresa não teria legitimidade para pleitear créditos que não foram gerados em seu favor e que, mesmo que tivesse, a análise restaria prejudicada em razão de concomitância com a via judicial. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, revisando os argumentos da manifestação de inconformidade, enfatizando a impossibilidade da autoridade administrativa declarar a perda da eficácia de uma decisão judicial, visto que a última possui efeitos normativos próprios e vinculantes. A decisão judicial assegurou o direito dos créditos prêmios sobre exportações de produtos manufaturados, reconhecendo expressamente a utilização dos créditos para compensação de qualquer tributo, inclusive transferência para terceiros, que houve violação do processo legal diante da não apreciação do mérito da manifestação de conformidade pela DRJ e que o direito a crédito prêmio do IPI permanece rígido, tendo em vista que o STF não declarou a inconstitucionalidade total do artigo 1º do Decreto-Lei 1724 de 79 e do inciso 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 1894, mas apenas algumas expressões específicas que ameaçavam os direitos subjetivos dos contribuintes.
Em 23 de novembro de 2009, a empresa voltou a peticionar nos autos, instruída pela DERAT do Rio, a informar que teria ocorrido o lançamento de PI por meio de auto de infração no processo de final 2006-89, sobre o período, período idêntico ao que está sendo aqui discutido na compensação. De forma que, se a exigência contida nos presentes autos fosse mantida, restaria configurado o lançamento em duplicidade com relação aos pedidos de compensação constantes desse processo e de outros dois. O outro processo é o que a gente está julgando junto, tá? Então, desses 3 processos, dois estão sob julgamento aqui com a gente, que é o 211 da pauta e o 212. Juntou também cópia do TVF e do auto de infração em questão para demonstrar seu pedido. Por fim, a DRJ Florianópolis pronunciou-se sobre a questão dos autos, confirmando que haveria cobrança em duplicidade, diante do lançamento ocorrido por meio do processo 2006-89, e, portanto, determinando a exclusão dos débitos dos presentes autos, prevalecendo o lançamento por meio de autos de infração, e adicionando as telas do sistema para reconhecimento e anexação. Então, pelos autos de fato, foi reconhecido já de ofício que existia o lançamento em duplicidade e ele já foi afastado, e a gente tem as telas do sistema lá direitinhas, as folhas 523 a 527. O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo também distribuído para análise e voto. É o relatório. Voto, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Conforme se verifica dos autos, faz de compensação de PI com crédito prêmio de PI de terceiros, cujo requerimento foi amparado por decisão judicial de primeiro grau. Ocorre que o processo judicial em questão finalmente transitou em julgado em 2008, tendo sua baixa definitiva ocorrida em 30 de 4 de 2008 em favor da União, tendo o TRF2 dado provimento à apelação da Fazenda Nacional e não admitido os recursos especiais extraordinário interpostos pela hora recorrente. O acordo do TRF2 foi assim emendado. E aí eu colo aqui para vocês. Diante disso, e considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão judicial transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do acordo do TRF2 como razão de decidir no presente caso, de forma que o crédito pleiteado não foi reconhecido e, consequentemente, não se pode homologar a compensação a ele vinculada. Considerando que a questão do lançamento em duplicidade também já restou esclarecida, tendo a DRJ Florianópolis de ofício excluído as cobranças dos débitos realizados nos presentes autos, entendo que os demais argumentos trazidos pela recorrente restam prejudicados. Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutora. Alguém diverge? Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. O resultado proferido para o item 211 da pauta, conforme ressaltado pela relatora, irá se estender também ao item 212. Agora, já são 14h01. Eu queria perguntar à Patrícia se os patronos já se encontram. Apenas o doutor Tiago. Presidente, apenas o doutor Tiago. Tá, então pode fazer a convocação do doutor Tiago para a sustentação oral dos itens 218 a 223 da pauta. Ok, presidente. Farei a convocação. Obrigado. Não vamos nem precisar interromper, né, que o processo será da manhã mesmo, então. É seu, Lázaro, esse? Sim, Luiz, já está na pasta. Tá. Tá na pasta? É magnesita? Isso, não está não? Eu acho que não. Não tá, não. Ah, caramba. Eu coloco agora, só um segundo.
Boa tarde, doutor Tiago, como vai? Presidente, tudo bem? Boa tarde, senhores. Peço desculpas, né? Tivemos um pouco de atraso aí na sua sustentação, mas vamos dar início agora. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela compreensão. A gente vai fazer a leitura, o voto é de minha relatoria, eu vou fazer a leitura do relatório. Encerrado, eu te passo a palavra, você vai ter 15 minutos para a sustentação, e aí eu volto para mim para fazer a leitura do voto. Todo mundo já conseguiu abrir o... eu já coloquei na pasta, para mim já consta que já está lá. Agora apareceu. Bom, vou dar início à leitura. Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Belém. Só que está em negrito, tá? Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, meio trimestre de 2007, utilizado na compensação de débitos da empresa. O crédito em questão pertence ao estabelecimento de CNPJ final 0023-22. Nesse momento, eu já faço até uma ressalva aqui, são 6 processos que estão sendo julgados da Magnesita, primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2007, 3 trimestres, mas eles se referem a 2 estabelecimentos da empresa. Então, por isso, são 6 processos, todos iguais. Se o patrono achar que tem alguma diferença, durante a sustentação oral, ele pode ressaltar. Foram os seguintes os motivos da glosa. Reclassificação de crédito, vê se o estabelecimento não possui atividade industrial, não podendo registrar suas entradas nos CFOPs 1.101, 2.101 ou 3.101. No caso, embora tenha direito à escrituração de créditos, o ressarcimento dos mesmos somente se aplica sobre insumos que o estabelecimento utilize na industrialização, situação na qual o fiscalizado não se enquadra. O item 3, né, o interessado apresentou manifestação de conformidade na qual defende o direito ao aproveitamento dos créditos por estabelecimento equiparado ao industrial, por ser contribuinte do IPI. Aponta que a interpretação da autoridade fiscal restringe a aplicação do artigo 11 da Lei nº 9779/99, uma vez que, sendo equiparado para pagamento do imposto, também deverá ser para fins de tomada de crédito. Alega que a industrialização é feita por outro estabelecimento da mesma empresa, sendo que o referido dispositivo somente exige a aplicação em industrialização, sem exigir que isso seja feito pelo próprio adquirente. A terceira turma da DRJ Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação. A emenda ficou da seguinte forma: o artigo 11 da Lei 9779/99 exige como requisito essencial para o ressarcimento de crédito do IPI a ocorrência do fato jurídico, entre aspas, industrialização, pelo estabelecimento. O contribuinte, tomando ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. É o relatório. Doutor Tiago, são 14h06, o senhor tem 15 minutos para fazer sua sustentação. Passo a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, muito obrigado. O relatório foi muito preciso, então eu vou ser rápido aqui na sustentação. Esses PTAs aqui, eles decorrem de pedidos de compensação, foram declarados em PRDCOMPS, e a recorrente ela utiliza créditos de IPI para quitação de débitos de IPI e de PIS do ano calendário de 2007. Esses créditos, previamente requeridos em pedido de ressarcimento, eles deixaram de ser homologados pelo fisco ao fundamento de que o estabelecimento autuado que adquiriu mercadorias não possui atividade industrial, embora ele seja equiparado a industrial por força do inciso 3º do artigo 9º do Decreto 4544 de 2002. A recorrente, ela esclareceu em vários momentos do processo que o estabelecimento fiscalizado, ele adquire a mercadoria, remete para outro estabelecimento seu também, que faz o efetivo processo industrial. Finalizada essa industrialização, o produto industrializado é devolvido àquele estabelecimento, aqui, o titular do crédito, e que então é remetido à comercialização. Então, nós
desde o momento que estamos tentando destacar aqui a magnesita, que esse estabelecimento autuado está inserido no processo industrial da mercadoria. Embora, como bem relatado pelo presidente, a industrialização do produto não ocorre dentro das suas dependências. Entretanto, esse estabelecimento foi ou é equiparado pela legislação ao estabelecimento industrial. E é esse estabelecimento que o contribuinte pede aí jus ou quer fazer o aproveitamento desses créditos. Nós colacionamos aqui o artigo 11 da 9779, que refere-se aí aos insumos adquiridos. Então, assim, dessa forma, na nossa visão, basta que os insumos tenham sido aplicados na industrialização, ainda que em outro estabelecimento, para que a pessoa jurídica adquirente tenha o direito de compensar o saldo credor nos termos aí do artigo 73 e 74 da 9430. Em linhas gerais, esses são aí os nossos pontos para o provimento, e que pedimos aí o provimento dos nossos recursos voluntários, para desconstituir aí os despachos decisórios que negaram a homologação dessas compensações e, por sua vez, extinguindo os créditos tributários aqui em discussão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Muito obrigado, doutor Tiago, pela participação, esclarecimentos. Retoma a leitura do voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Item 1. Da reclassificação de crédito de IPI e mercadorias adquiridas para transferências para o estabelecimento. O contribuinte teve crédito de IPI glosados pela Receita Federal sob o fundamento que os códigos fiscais de operação foram equivocadamente adotados para o registro de entrada de mercadorias em suas dependências, haja visto que se refere a compras para industrialização, operação não realizada pelo contribuinte. Termo de verificação fiscal, se as taxas elaboradas os seguintes termos, faça a transcrição. A acusação fiscal, como se vê, é bastante sintética, objetiva. Foram só esses 3 parágrafos aí que foram escritos, tá? Os créditos não foram admitidos em razão da autoridade fazendária ter interpretado o acima transcrito artigo 11 da Lei 9779/99, no sentido de que a industrialização deve ser necessariamente realizada dentro do próprio estabelecimento que se apropria do crédito, com base no princípio da autonomia dos estabelecimentos. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade alegando, em apertada síntese, faço a transcrição. A DRJ, por sua vez, em acordo também bastante econômico, manteve a glosa dos créditos sob os seguintes fundamentos. Dessa forma, para efeito da legislação do IPI, estabelecimento de uma mesma empresa são considerados autônomos, devendo cada um cumprir as obrigações tributárias previstas no livro regime IPI, independente, no regulamento do IPI, independentemente do fato de ser matriz ou filial. Cada estabelecimento emitirá suas próprias notas fiscais, escriturará seus livros, que devem ser conservados no próprio estabelecimento. Cerne da questão, artigo 11 da Lei 9779, prescreve. Deixo de transcrever. Observa-se, então, esse item importante da justificativa da DRJ. Observa-se, então, 2 figuras distintas. O direito ao crédito e o direito ao ressarcimento desse crédito. E não existem dúvidas quanto à possibilidade da empresa equiparada escriturar seus créditos para abatimento dos débitos do imposto por ela devido. Entretanto, tal direito não significa, necessariamente, que ela também tenha direito ao ressarcimento do saldo credor, visto que o dispositivo legal restringe o ressarcimento aos créditos e insumos aplicados na industrialização pelo próprio contribuinte. O recurso voluntário, conforme consignado no relatório deste acordo, basicamente reiterou os mesmos argumentos da manifestação. Analisando a legislação de regência da matéria, verifique o artigo 34, inciso 2 do regulamento do IPI, determina o fato gerador do IPI como sendo a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparada à industrial. E no artigo 24 desse mesmo diploma legal, define como contribuinte do imposto, tanto o industrial quanto o equiparado. Faça a transcrição. O auditor fiscal, em seu termo de verificação, afirma que o contribuinte é equiparado em função da regra do artigo 9, inciso 3 do regulamento do IPI, e que diz o seguinte: equipara-se a estabelecimento industrial, inciso 3, as filiais
e demais estabelecimentos que exercem o comércio de produtos mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Subsunção perfeita ao caso concreto. Estabelecidos esses conceitos introdutórios, observe que o artigo 11 da Lei 9779, já transcrito a iuris, em momento algum, determina que o estabelecimento só poderá se creditar do IPI incidente em suas aquisições se a industrialização ocorrer, necessariamente, dentro do próprio estabelecimento que se apropria do crédito. No meu entender, o auditor fiscal acrescentou uma restrição ao creditamento não prevista pela lei, cujo requisito era apenas que os produtos adquiridos fossem, abre aspas, aplicados na industrialização, fecha aspas. Pelo contrário, há dispositivo expresso no regulamento do IPI prevendo o creditamento em situações como essa, em que há uma industrialização por encomenda, é o caso, na minha visão, seja realizada em outro estabelecimento do mesmo contribuinte ou em terceiros. Eu trago à colação a subseção de créditos básicos do regulamento, artigo 64, os estabelecimentos industriais e os que eles são equiparados poderão creditar-se de, inciso 2, do imposto relativo a matérias-primas, intermediárias e matérias de embalagem, quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente. Eu entendo esse sem transitar como mesmo sem transitar. Tá? A DRJ, talvez ciente deste dispositivo legal que permite o creditamento, modifica o fundamento da glosa, ao afirmar que existem, abre aspas, foi aquele trecho que eu li do decisão da DRJ, né, a existência de duas figuras distintas, direito a creditamento e direito a ressarcimento. Analisando o termo de verificação fiscal que embasa o despacho decisório, verifico que não foi esta a fundamentação apresentada pela autoridade tributária. Naquele documento, o auditor fiscal realizou a pura e simples glosa dos créditos, afirmando a impossibilidade de creditamento, pelos motivos já discutidos, sem ressalvar, em momento algum, que os créditos permaneciam válidos para compensação escritural, ou seja, para a dedução com o próprio imposto devido. A possibilidade de existir duas figuras distintas, permitindo o creditamento, mas impedindo o ressarcimento, surgiu apenas quando da prolação do acórdão da DRJ, configurando-se em clara inovação dos motivos que fundamentaram a glosa dos créditos, procedimento vedado pelo artigo 146 do CTN, faço a transcrição. De qualquer sorte, o artigo 11 da Lei 9779 não estabelece tal diferença. As condições para que o crédito possa ser ressarcível estão estabelecidas no regulamento do IPI e na instrução normativa número 600/2005. Faço a transcrição. Na legislação acima transcrita, constata-se que as hipóteses de créditos que podem ser utilizadas para abatimento de débitos do próprio imposto, mas não para ressarcimento, se restringem a 1. Determinadas espécies de crédito transferidos de outro estabelecimento à pessoa jurídica. 2. Créditos escriturados fora do trimestre calendário a que se refere o pedido de ressarcimento. E 3. Determinadas espécies de crédito presumido. Como aquele agroindustrial, né? É um caso que não pode ser ressarcido. No mesmo sentido da possibilidade de ressarcimento de créditos originados de aquisições enviadas para industrialização por encomenda, apesar de se referir especificamente a crédito presumido de IPI, abro parênteses, mas ainda mais válido para créditos básicos, que não se configuram com benefícios fiscais, fecho parênteses, o RESP 1.314.891, Rio Grande do Sul, relator ministro Benedito Gonçalves, publicado em 9 de abril de 2014. Faço alguns destaques em negrito, né? O fisco indeferiu o pedido de ressarcimento dos créditos presumidos de IPI relativas às parcelas frente aos custos com beneficiamento de insumos por terceiros. Deve ser calculado, o IPI deve ser calculado considerando todas as aquisições de matérias-primas e demais produtos intermediários, inclusive os insumos beneficiados por terceiro, ou seja, as denominadas, abre aspas, industrializações por encomenda. Assim assiste a razão à recorrente. Essa matéria foi objeto de apreciação por ambas as turmas dessa corte, as quais pacificaram a orientação no sentido de que, abre aspas, faz jus ao crédito presumido do IPI o estabelecimento comercial que adquire insumos e os repassa a terceiros para beneficiá-los por encomenda, para posteriormente exportar os produtos, fecho aspas. Não havendo restrição à concessão de crédito pelo fato de beneficiamento de insumos ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de encomenda,
você depende da leitura dos precedentes. Encerro assim a transcrição do recurso especial e, pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do recorrente. Em relação à glosa, ele quer excluir por falta de apresentação de documentário fiscal, foi uma outra glosa feita, conforme já indicado, só faço uma ressalva, né, conforme já indicado na decisão de piso, o contribuinte não se manifestou sobre a glosa referente às notas fiscais não apresentadas, tornando a decisão definitiva em relação a esta matéria. O recurso voluntário também nada contestou em relação a esta decisão, confirmando a definitividade da matéria. Em conclusão, pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge? Acordo do colegiado por unânime. João Paulo, por favor, pode falar. Não, eu acompanho, eu quero apenas parabenizar aqui pelo voto, viu? De fato, nós tivemos aqui, deixando claro, né, ao advogado, nós tivemos uma manhã de grande debate sobre um processo específico e nós estamos aqui reafirmando, e eu acho isso muito válido, né, que nós não podemos nos afastarmos da estrita legalidade. E o que o nobre relator aqui está fazendo, ou seja, com base em uma fiscalização à luz de um princípio da autonomia das empresas, né, um princípio aqui trazido como uma tese, se estava buscando criar uma situação de desigualdade, ou seja, eu posso cobrar, mas não posso acreditar. E o conselheiro Lázaro, a meu ver, com maestria, analisou o caso. Então, só queria lhe parabenizar mesmo, Lázaro, viu? Obrigado, doutor João Paulo. Obrigado pelos elogios. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Tudo ok, doutor Tiago? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, senhores. Boa sessão a todos. Até logo. Até logo. Só um segundinho para eu registrar o resultado, por favor. Patrícia, tudo bem? Oi, Patrícia. Sim. A doutora... Nossa, esqueci o nome dela agora. Elise. A doutora Elise se encontra na sala? Não, ainda não. Tá, ok. Vamos prosseguir então, pessoal. Só fazer o registro aqui rapidinho. Esqueci de me pronunciar, mas esse resultado que eu proclamei para o item 218, ele se estende do item 219 até o item 223. Retomando a nossa sequência, fizemos Café Floresta. 214 a gente parou, que é meu também. A gente jogou o 12 e 13, que era Porto Belo, e agora a gente vai para o 214, que é Macaferri. 213, não, doutora? Será que eu botei o número errado? Desculpa, é 213 e 14, e eles são iguais. Eu abri o 14, por isso que eu fiquei em dúvida. Mas é isso mesmo. Obrigado pela ajuda. A gente julgou esse caso idêntico a esse no mês passado. Então, só para lembrá-los e para os colegas que não estavam presentes entenderem a questão, se trata de compensação declarada de IPI e que foram glosados créditos entendíveis como, que foram compreendidos como indevidos pela fiscalização. E a DRJ Recife concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade. A questão aqui é voltada para a questão de classificação fiscal. Mas, por mais que de classificação fiscal, o assunto já tem uma certa maturidade da turma, então, por isso, acaba sendo um pouco mais tranquilo.
E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, revisando os termos da impugnação fiscal, enfatizando a existência de nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação, que violaria os artigos 20 e 50 da Lei 9784, de 99, o que implicou a impreterição do direito ao contraditório e ampla defesa da recorrente. E, quanto ao mérito, reproduz integralmente o conteúdo do recurso voluntário apresentado nos autos do lançamento fiscal, que apurou o erro de classificação das mercadorias e, por consequência, apurou os débitos de IPI relativos à nova alíquota aplicável, com vistas a demonstrar seu direito ao crédito pleiteado no presente processo. O processo foi, então, encaminhado ao CARF, sem nome distribuído para análise de voto. Recurso tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser reconhecido. Conforme destacado no relatório, o presente lhe diversa sobre declaração de compensação não homologada pela ausência de crédito disponível, uma vez que apurou-se que os valores pleiteados pela recorrente a título de IPI eram decorrentes de classificação fiscal equivocada e, portanto, inexistentes. Todavia, antes de adentrar ao mérito, cabe avaliar a preliminar trazida pela recorrente no que concerne a existência de vícios que ensejariam a nulidade da decisão de piso. Aduz a recorrente seu direito de defesa foi cerceado diante da falta de indicação de motivo e fundamento que teria ensejado a desconsideração dos créditos no despacho decisório, conforme destacado no trecho do recurso voluntário abaixo colacionado. A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho decisório de folha 20, verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de validade. E, além disso, como de praxe, anexou às folhas 19 e 21 demonstrativos e detalhamentos que levaram à decisão em questão. Por sua vez, o acordo da DRJ Recife não só repisa os termos do despacho decisório, como destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados. Se não, vejamos. E aí, colaciono para vocês também aqui esse trecho. Ora, deve-se concordar com a recorrente de que, via de regra, é recomendável que a autoridade fiscal junte, ainda que repetidamente, o termo de verificação fiscal que ensejou suas conclusões, o que foi realizado ainda que em momento posterior. Todavia, avaliando o despacho decisório e a manifestação de inconformidade da hora recorrente, cujo conteúdo é basicamente transcrito em seu recurso voluntário, vislumbra-se que não houve qualquer prejuízo à defesa, visto que os fatos mostram-se devidamente conhecidos e o fundamento do despacho decisório diretamente atacado. Assim, restando evidenciadas as alegações trazidas pela recorrente, não se amoldam as hipóteses de nulidade trazidas pelo artigo 59 do Decreto 70.235, bem como que, desde a manifestação inicial nos autos, a recorrente demonstrou ter ciência dos fatos e fundamentos da decisão que não homologou os créditos pleiteados, entendo que a preliminar de nulidade deve ser acatada. No que se refere ao mérito, a recorrente limita-se a reproduzir o conteúdo do recurso voluntário apresentado nos autos do lançamento fiscal, cujo teor concentra-se na defesa da classificação fiscal utilizada, NCM 39.25.10.00, em detrimento daquela apurada pela fiscalização, NCM 39.20.10.99, diante das especificidades do produto e da impossibilidade de lançamento cumulativo de multas de ofício isolada. Ora, entendo que não cabe aqui rediscutir nenhuma das duas questões. No caso das multas, a discussão não é pertinente por ser questão alheia aos presentes autos, ao passo que a classificação fiscal, ainda que esteja no cerne da presente questão, já foi objeto de decisão por esta turma no momento do julgamento do auto de infração, contido no processo de final 2012-58, conforme se verifica pela ementa do Acórdão 34.01.003.953, de relatoria do conselheiro Leonardo. Ademais, essa turma já julgou a classificação fiscal do produto de uma membrana de alta densidade destinada à impermeabilização de reservatórios, tendo concluído pela impossibilidade de classificação da mesma na posição 39.25, conforme se vislumbra no trecho do Acórdão 34.01.007.294, proferido em 29 de janeiro de 2020, cuja relatora, a conselheira Mara Cristina Cifuentes, explorou a fundo a questão. E aí, para quem não... só para o Luiz Tessense, esse foi um voto que a Mara fez, que ela adentrou, assim, ela foi muito técnica e muito profunda nesse assunto. Ela esgotou completamente as dúvidas, pelo menos, que a gente tinha na turma, de que a classificação correta era essa. E aí, só para deixar claro, aí tem um finalzinho ali que está sublinhado em negrito, em que ela resume todo o entendimento dela de muitas folhas sobre a correta classificação, que foi a da autuação.
Não, desculpa. Aqui dizendo que não era a que o contribuinte defende. Assim, não restam dúvidas de que a classificação fiscal utilizada pela recorrente é incorreta e a decisão de piso que não homologou os créditos de IPI vinculados a essas operações deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nestes termos, votos por conhecer o recurso voluntário no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Obrigado, conselheira Fernanda. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Continuamos com Fernanda. Do item 215, plural indústria gráfica. Aqui é um pedido de crédito sobre insumos utilizados na fabricação de produtos não tributados. E, basicamente, aqui resumindo bem, acho que já pode ir até enfim, a fiscalização entendeu que por não ser tributado não podia gerar crédito, pelo produto final não ser tributado não podia gerar crédito, a DRJ radicou entendimento, e resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, representando os argumentos da manifestação, enfatizando que a decisão da DRJ seria nula por inovação de fundamentação, que o despacho decisório seria nulo por ausência de fundamentação e por apresentar erros de cálculo, e no mérito que faz jus aos créditos sobre a compra de insumos utilizados em produtos não tributados sob pena de violação do princípio da não cumulatividade. Vou para o voto, então. Recurso tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual merece ser conhecido. Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação que restou parcialmente deferido, tendo em vista que o crédito decorrente de aquisições de insumos utilizados na produção de produtos não tributados não foi homologado pela fiscalização. Todavia, antes de adentrar ao mérito, faz necessário avaliar as preliminares de nulidade trazidas pela recorrente. Quanto à nulidade do despacho decisório, a recorrente alega que isso se daria em função de ausência de fundamentação e por equívocos no cálculo do crédito glosado. Quanto ao primeiro ponto, a recorrente defende a nulidade, então, e aí eu colaciono a parte do recurso em que ela traz os argumentos. A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho decisório, verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de validade. Aqui é exatamente igual ao outro, inclusive anexando os demonstrativos e detalhamentos de cálculo. Por sua vez, DRJ não só repisa, como esclarece, e aí coloco também a adesão da DRJ nesse sentido. Diante disso, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de defesa vinculado à ausência de fundamentação. Já no que se refere aos supostos erros no cálculo dos valores glosados, a recorrente argumenta sobre a existência de equívocos motivadores de nulidade, visto que a fiscalização teria apurado o valor do crédito indevido com base no período anterior, ao invés de utilizar os valores reais do período de apuração, que, segundo a recorrente, já seriam conhecidos pela fiscalização, conforme apresenta no recurso voluntário. Ora, entendo que o cálculo realizado está correto, visto que possui amparo explícito na legislação vigente e foi realizado de acordo com o disposto no artigo 3º da IN 33 de 99. Ademais, para que fosse possível acolher a tese da recorrente, seria necessário, em primeiro lugar, que a mesma demonstrasse haver fundamento legal para o pedido, bem como que tivesse apresentado o cálculo tido como correto do valor e juntado aos autos documentos fiscais e contábeis relativos às saídas do período, permitindo que fosse avaliada a possibilidade de realização de diligência para conhecimento e utilização de tais informações. Todavia, diante da inexistência de tais elementos nos autos e sendo o ônus probatório de responsabilidade da recorrente, entendo que o cálculo elaborado da fiscalização deve ser mantido. Se a contestação específica do cálculo por meio de planilha e elementos de prova, torna-se impossível revisitar a questão e ou realizar diligência, visto que essa dependeria de documentos estranhos aos autos, não havendo elementos suficientes para a revisão pretendida pela recorrente. Quanto à nulidade do acórdão da DRJ, defende a recorrente que teria havido inovação quanto aos fundamentos da glosa.
Entendo que também não assiste razão a recorrente nessa questão, porque ao avaliar a decisão de piso, verifica-se que a TRJ, em verdade, apresenta análise detalhada dos fatos e do direito, o que não ocorre no despacho do decisório eletrônico. Todavia, o faz dentro das premissas e fundamentos legais indicados pela fiscalização, quais sejam a Instituição Normativa 3399, sua norma base, o artigo 11 da Lei 9779 de 99. Assim, entendo que a questão da recorrente ser ou não ser estabelecimento industrial ou equiparado para fins de creditamento da EPI poderia ser discutido a título de mérito, mas não enquanto inovação de fundamentação, motivo pelo qual entendo que o argumento de nulidade deve ser afastado. Aqui, só para clarificar, a recorrente entende que o fato de, no dispositivo da decisão da DRJ, a DRJ ter ressaltado que a recorrente não se enquadraria como estabelecimento industrial equiparado, isso seria uma nova fundamentação, porque não estaria expressamente declarado no despacho decisório eletrônico. Mas se a gente for olhar, a fundamentação legal está completamente de acordo, o que não impede, né, disso ser melhor destrinchado dentro da DRJ, o que é até esperado diante da apresentação de manifestação de inconformidade, né? Com relação ao mérito. Superadas as alegações de nulidade, passa-se a análise do mérito, que diz respeito à possibilidade de creditamento de insumos destinados à produção de produtos não tributados. Segundo a recorrência, o direito ao crédito de IPI, nesses casos, deriva diretamente do princípio da não cumulatividade, previsto tanto na Constituição Federal quanto no Código Tributário Nacional, cujo legislador previu sua aplicação de forma ampla e sem qualquer restrição ou limitação, diferente do que ocorreria com o ICMS. Além disso, defende que os artigos 11 da Lei 9779 e 4º da IN 3399 também corroboram para sua defesa. E aí eu destaco essa parte. Ora, a despeito da argumentação trazida pela recorrente, constatação de doutrina e jurisprudência judicial, cabe salientar que o assunto objeto da presente lide encontra-se pacificado por meio de súmula CARF 20. Senão, vejamos. Não há direito a crédito de IPI em relação a questões de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIP como NT. Diante disso, sendo entendimento acima sumulado de obrigatória observação pelos julgadores desse Conselho, bem como pela jurisprudência administrativa estar em linha com tal entendimento, entendo que os argumentos trazidos no recurso voluntário não podem ser acolhidos. Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 216, ainda a relatoria da conselheira Fernanda, Macplace Indústria e Comércio de Máquinas. Esse caso também esse caso é bem simples, já foi julgado vários processos idênticos em agosto da mesma empresa. Aqui também é um pedido de compensação que não homologou o crédito. DRJ e Ribeirão Preto manteve a glosa e a empresa apresentou um recurso voluntário alegando nulidade por cerceamento de defesa, diante do fato de que a recorrente sequer foi intimada a apresentar documentos ou justificativas a fim de possibilitar o correto julgamento dos procedimentos elaborados via sistema PDComp, e nulidade do despacho decisório diante do fato de que a fundamentação não se mostra suficiente para possibilitar a defesa, sendo absolutamente incompreensível e violando o artigo 11 do Decreto 7235. Por fim, requer o provimento do recurso especial para homologação dos créditos ou, alternativamente, que seja anulado o despacho e acatado o pedido para a realização de perícia técnica. Recurso tempestivo, reúne todos os requisitos, motivo pelo qual tomo conhecimento. Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso ora examinado traz duas preliminares sobre nulidade do despacho decisório. Mas, apesar de conter um tópico denominado mérito, não traz argumento de mérito e ou prova a respeito do direito discutido. Assim, restam sob análise apenas alegações de cerceamento do direito de defesa e falta de fundamentação do despacho decisório. Esse caso aqui é idêntico aos outros que a gente julgou. Enfim, a questão de que o despacho decisório não teria todos os elementos e que não estaria comprovado, impossibilidade de conhecimento e defesa, o que a turma entende que não é o caso, tendo todos os
os requisitos de validade sendo comprovados, não há que se falar. E aqui, com relação à questão técnica, ela fala da necessidade de abertura para ampla possibilidade de defesa contraditória, juntando novas provas e até realizando perícia. Acho que até o Lázaro discutiu ontem ou anteontem sobre a questão de que o fiscal ele é competente para proceder ao exame de escrita fiscal. Então, aqui eu aplico a súmula CARF 8, porque não tem nenhum fato extraordinário que mereça uma perícia. E argumentos constitucionais eu não conheço em função da súmula CARF 2. E como não existe nenhum documento nos autos para se analisar a correção e esse crédito, enfim, eu entendo que ele deve ser, se deve negar o provimento por carência probatória. É isso. Obrigado, doutora Fernanda. Alguém diverge? Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso? Próximo item da pauta, peço a vocês que já abrirem, está na minha pasta, é o item 217 da pauta, Sonoco Embalagens. A gente já julgou esse processo ou a gente julgou da mesma empresa? Da mesma empresa, a gente julgou o Sonoco Forplas. Eu lembro de ter julgado esse nome, mas... Esse nome é fácil de gravar, né? Ele já tinha sido pautado, na verdade, mas não deu tempo de julgar. Ele foi pautado no mês passado. Sobra de lá. Assim, eu vou poupá-los de uma longa leitura aqui de relatório. Eu vou direto ao voto. Caso surja alguma dúvida, a gente pode voltar ao relatório ou abrir o e-processo para tentar verificar e esclarecer. Da admissibilidade do recurso voluntário. Em 26 de dezembro de 2016, foram juntados aos autos despacho de encaminhamento nos seguintes termos. Foi dada ciência eletrônica, o acordo de manifestação de conformidade de folhas tais, folhesada junto a recurso voluntário, correram na documentação apresentada. Intimada a reapresentar o documento, não deu atendimento no prazo da ciência, sendo o processo encerrado e arquivado. Em 13 de dezembro de 2016, realizou nova juntada do recurso voluntário com alegação de erro na juntada, conforme item 5 do referido recurso, encaminham para prosseguimento. A gente jogou uma coisa parecida com isso. O item 5 do recurso voluntário, por sua vez, traz as seguintes alegações do contribuinte. Vou à parte negritada, tá? No presente feito, o arquivo .pdf do recurso voluntário apresentou problemas técnicos no momento da juntada do sistema eletrônico de processo administrativo. Fato esse que foi, inclusive, certificado nos autos, tendo sido expedida a nova intimação ao contribuinte. Como a empresa não visualizou esta nova intimação, os débitos relacionados ao presente processo não tiveram a sua exigibilidade suspensa. Por isso, mesmo que intempestivamente, a empresa apresenta o presente recurso voluntário. Então, foi uma questão de problema de sistema, de anexação de processo. A gente julgou coisa parecida com o processo do Carlos na sessão passada. Analisando os elementos que constam do processo, verifico que o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 1º de outubro de 2013, conforme termo de ciência por decurso de prazo, à folha 128, e apresentou o recurso voluntário incompleto em 17 de outubro de 2013, conforme as folhas número 129 a 130. Eu trago a imagem aqui, tá, dos despachos. Então, tem um termo de solicitação de juntada, onde fala em recurso voluntário, e tem o RV, e tem mais abaixo uma outra citação do RV, do arquivo que teria sido anexado, né? O arquivo tem esse nome, número do processo, um .pdf. O arquivo indicado acima não constou do processo naquela data, apesar de constar do termo de solicitação de juntada. Foram anexados apenas os arquivos referentes a decisões e peças judiciais e declarações fiscais em geral.
Prosseguindo, foi anexado ao processo folha 142, em 29 de junho de 2013, o seguinte termo de análise da situação de juntado. Então, tem aí esse termo, eu trouxe lá, eu copiei a imagem, né? Onde fala que foi juntado um recurso voluntário, decisões e peças judiciais, declarações fiscais, e mais tem aqui, o recurso voluntário apresentado contém apenas uma folha com dados confusos. Fazer nova juntada do recurso. A solicitação de juntada de documentos teve os seguintes documentos aceitos. Recurso voluntário, decisão pessoal, e os seguintes documentos não foram aceitos. Nenhum documento foi rejeitado. É isso que saiu no despacho, até que consta no processo, o despacho eletrônico. Apesar de registrar que foi feita a juntada de recurso voluntário com apenas uma folha, esta não consta do processo. Assim, o contribuinte foi intimado a realizar o saneamento processual, conforme intimação número 151/2013, folha 143. A intimação foi no seguinte termo: constatou-se aparente erro na juntada do documento, pois não há qualquer petição juntada para justificar os demais documentos anexados ao mesmo pedido. Assim, time-se interessado para fazer nova juntada do documento ou justificar os motivos de o não fazer, um prazo de 15 dias, contados da ciência da intimação. Nessa intimação, o contribuinte tomou ciência em 14 de dezembro de 2013, conforme termo de ciência no decurso de prazo, folha 144. Entretanto, o contribuinte tomou conhecimento do teor da intimação número 151/2013, na data de 26 de fevereiro de 2014, pela abertura dos arquivos correspondentes no link processo digital, conforme termo de abertura de documento. Ele demorou demais para abrir. Decorrido o prazo da intimação, o contribuinte não fez a nova juntada do recurso voluntário. Em consequência, o processo foi encerrado e encaminhado para arquivamento, conforme o despacho de encaminhamento folha tal. Ocorre que, em 13 de dezembro de 2016, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, com as justificativas transcritas alhures. Nesse contexto, entendo que, apesar do recurso voluntário apresentado em outubro de 2013 ter sido incompleto, a fundamentação da decisão contida no acordo da DRJ não deixa restar dúvidas de que a matéria, objeto deste processo, estava vinculada ao julgamento de uma questão prejudicial constante do processo administrativo de final 2010-75. Esse aqui é o final 2010-71. Apesar de, segundo a unidade local da Receita, o recurso voluntário ter apenas uma folha e ser confuso, folha a qual não foi anexada pela unidade local, o fato do contribuinte ter anexado conjuntamente o resultado do julgamento do processo, final 2010-75, é um daqueles outros arquivos que foi juntado na íntegra. Julgamento neste conselho, ocorrido em maio de 2013, deixa evidente que desejava a aplicação do resultado daquele processo, que era prejudicial, neste presente, que é o processo prejudicado. Entendo que, caso houvesse outras matérias de defesa alegadas no segundo recurso voluntário, apresentado em 13 de dezembro de 2016, estas não poderiam ser conhecidas por este Conselho. Em verdade, meu entendimento é por conhecer do recurso voluntário apresentado em 17 de outubro de 2013, e não esse segundo de 2016, apesar de todas as suas possíveis deficiências em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, pois foi possível compreender qual o pedido do contribuinte, analisando os demais elementos anexados naquela data. Ademais, não ficou claramente determinado pela unidade local da Receita Federal qual o problema que inviabilizou a transmissão por completo do recurso voluntário, tanto que não foi lavrado de imediato termo de perempção. Ao contrário, foi oportunizado ao contribuinte novo prazo para sanear sua defesa, demonstrando a incerteza sobre as causas do arquivo .pdf não ter sido completamente anexado, o que entendo bastante diferente de nada ter sido apresentado, o que não deixaria dúvidas quanto à intempestividade do recurso. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado em outubro de 2013. Do mérito, conforme consta da informação fiscal, questão meio polêmica, né, já gerou polêmica, vou terminar de ler e a gente analisa tudo. Conforme consta da informação fiscal das folhas tais, o saldo no livro registro de apuração do IPI era de 567 mil e o débito lançado de ofício foi no montante de 516. Após deduzir o valor lançado de ofício do saldo credor existente, este foi reduzido a 50.681, justamente o valor do crédito reconhecido através do despacho decisório emitido em 6 de setembro de 2010,
juntado à folha 82 dos processos, enquanto o valor do crédito solicitado foi de 227. Analisando o acórdão do CARF, juntado aos autos pelo recorrente, as folhas 131 até 140, referente ao processo final 2010-75, verifico que foi negado o provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao recurso voluntário, permanecendo unicamente a multa regulamentar. Com isso, todo o montante lançado de ofício na apuração do saldo de IPI deve ser excluído, retornando o saldo credor de 567 mil. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo ser homologadas as declarações, as compensações declaradas nos PERDECOMP número inicial 220-77 e o outro é o 07-605, número inicial. Esclarecimento, senhor. Não havendo nenhuma... Alguém diverge? Microfone, presidente, ninguém ouviu. Desculpa. O próximo item da pauta seria magnesita, foi o que eu falei, mas já acabamos de fazer, já foi antecipado. Então, a gente vai para o item 224, Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, relatoria do conselheiro Oswaldo. Passo a palavra. Estou colocando na pasta. Bom, vamos lá. O relatório é muito simples. A Companhia de Petróleo Ipiranga, ela fabrica óleo lubrificante aditivado. E a discussão é se esse óleo lubrificante aditivado é imune por força de norma constitucional ou se ele é não tributado. E o que isso implica? Se esse óleo lubrificante for imune, no entender da recorrente, ela teria direito aos créditos de insumos de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem desse óleo lubrificante, justo porque ela tinha uma solução de consulta sobre o tema, que tratava de aquisições para produtos imunes, e B, porque havia uma instrução normativa da Receita Federal que assim permitia, que estendia a possibilidade de creditamento do artigo 11 da 9779 para produtos imunes também. Em contraponto, a fiscalização de piso diz, olha, isso aqui, esse óleo lubrificante não é imune, ele é apenas não tributado, por razões da própria norma, e por isso ele não se enquadra na solução de consulta e também não se enquadra no artigo 4º da IN 399. E mais do que isso, a solução de consulta ela foi ultrapassada por um outro ato normativo da Receita Federal que cancelou esta instrução normativa proibindo o aproveitamento de créditos para produtos imunes também, em momento anterior ao uso e gozo destes créditos da contribuinte e ao relatório. Acho que dá para o voto, né? Então, vamos lá, então. Não, pode passar direto. O pessoal aí que estiver lendo o relatório, volta sequência. Em sede de RV, a recorrente alega a decadência do lançamento de ofício, eis que houve transcurso de 5 anos entre a data do fato gerador, janeiro de 99, e a data do lançamento de ofício, fevereiro de 2014. Se bem que matéria de ordem pública trata-se de matéria estranha ao presente processo, que trata de pedido de compensação e não de lançamento de ofício,
de tributos relativos ao segundo trimestre de 2009, e não de janeiro de 2009. Portanto, em virtude de desconexão entre o arrazoado neste ponto e a lei em questão, a matéria não deve ser conhecida. E aí prossigo. A recorrente alega nulidade da decisão de piso por quanto carente de fundamentação. Embora tenha manejado 5 argumentos em sede de manifestação de conformidade, a DRJ de Porto Alegre limitou-se a descrever a impossibilidade de conhecer sobre o tema do crédito enquanto é apreciado o auto de infração, e indicar que os argumentos descritos pela recorrente seriam analisados em outro processo. As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão descritas números clausos no artigo 59 do Decreto-Lei 70.235/76. Incompetência, e no que importa a decisão sobre o tema ilícita, cerceamento de direito de defesa. Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e, por tal motivo, pode ser subdividido em direito ao conhecimento da acusação, direito de defender-se e direito de ser ouvido, direito de audiência. Por esse motivo, se a parte conheceu a acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados, não há que se falar de nulidade e procedimento de direito de defesa. Em caso, a recorrente teve acesso ao inteiro teor da decisão proferida em lançamento de ofício. Tanto assim é que apresentou recurso voluntário do mesmo a essa corte. E assim sendo, ela conheceu a acusação e dela pôde defender-se. Se o fez ou não, é assunto nebuloso, porquanto não houve preocupação de parte a parte de coligir o inteiro teor da decisão, justamente o que levou à anterior resolução. Ou seja, nós baixamos esse processo de resolução anteriormente, que tinha, a decisão era a de referendo a outro processo, e a decisão não tinha sido juntada. E lá nós decidimos que, ao invés de decretar nulidade, nós traríamos a decisão do auto de infração para esse processo, e assim foi feito. Destaque: havia falha na instrução, mas não o cerceamento de defesa. A recorrente conheceu da decisão, apresentou seus argumentos contra a acusação fiscal e teve todos eles considerados pela fiscalização. O primeiro ponto em debate é a natureza da não tributação do óleo lubrificante. De um lado, a recorrente, nesse ponto específico acompanhada pela DRJ, assevera que o óleo lubrificante em questão goza de imunidade objetiva, nos termos do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição. Ademais, por se tratar de produto industrializado, o lubrificante encontra-se dentro do campo de incidência do IPI, isto é, não é não tributado stricto sensu, mas isento do imposto. Certo? A recorrente conclui que faz jus ao crédito de IPI dos insumos relativos às saídas do óleo lubrificante. A seu turno, a fiscalização de piso afirma que derivados do petróleo, nos termos do artigo 18, inciso 4 do RIP, e artigo 6º, caput, inciso 3, da 9478/97, são os produtos diretamente obtidos do petróleo, e não os produtos que são obtidos a partir da mistura dos derivados com outros produtos, tal qual o óleo lubrificante fabricado pela recorrente. Assim, o óleo lubrificante produzido pela recorrente não goza de imunidade objetiva, apenas não está abrangido no conceito de produto industrializado, NT. A Constituição Federal concede imunidade aos produtos derivados do petróleo, em seu artigo 155, parágrafo 3º, sem, contanto, definir o que deve se entender portanto, derivado do petróleo. Ela diz que é imune os derivados do petróleo, mas não diz o que são derivados do petróleo. Coube a Lei 9478 de 97, Lei do Petróleo, definir o que deve se entender por derivado do petróleo, o que fez nos seguintes termos. O inciso 5º do artigo 6º descreve que o refino é o conjunto de processos destinados a transformar o petróleo em derivados do petróleo. Desta forma, a equação normativa é petróleo mais refino ou refinação é igual a derivado do petróleo. Invertendo a equação, derivado do petróleo é o resultado do refino ou refinação do petróleo, apenas. No mesmo sentido, aliás, o artigo 18, caput, inciso 4º e parágrafo 3º do RIP de 2002. Cito. Ainda, se bem que o inciso 3 do artigo 6º da Lei do Petróleo não elenca como requisito o contato imediato com o hidrocarboneto, conceitua derivado do petróleo como resultado da transformação do petróleo. Transformação que o inciso 5 chama de refino ou refinação. Resultado: o óleo que, além de refinado e aditivado, não é considerado juridicamente como derivado do petróleo e, consequentemente, não está acobertado pela imunidade constitucional. Com a máxima vênia aos esforços argumentativos da recorrente e da DRJ, a posição do óleo lubrificante na NESH não altera a conclusão acima.
Isto porque, nos termos da regra geral de interpretação 1, os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, e desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e pelas regras seguintes. E assim sendo, mais importante do que estar descrito no capítulo da NEST destinado aos combustíveis minerais, óleos minerais e de produção e destilação, é o fato de o óleo lubrificante fabricado pela recorrente encontrar-se na posição destinada aos óleos de petróleo e preparações não específicas nem compreendidas em outras posições que contenham como constituintes básicos 70% ou mais de óleo de petróleo. Assim, a posição 2710 da NEST emparelha óleos de petróleo e as preparações de petróleo, segregando-os nos seguintes termos. Cito. Óleos de petróleo, nos termos da nota A da posição 2710, são, entre outros produtos, os óleos lubrificantes obtidos a partir da destilação do petróleo. Já as preparações de petróleo são óleos de petróleo, lubrificantes obtidos a partir da destilação, melhorados pela adição de pequeníssimas quantidades de diversas substâncias, como, por exemplo, lubrificante. Desta forma, embora a parte de critérios distintos do descrito na Lei do Petróleo, a ANEST, a construção do produto, monopoderia de satisfeito, e a Lei 9478/97, a forma de produção, a ANEST, tal qual a Lei do Petróleo, segrega o óleo lubrificante ou lubrificante puro obtido da destilação do petróleo, derivado do petróleo, do lubrificante aditivado, obtido a partir do óleo lubrificante. Então, você tem o petróleo, você tem o derivado do petróleo, que é o óleo lubrificante, e você tem o lubrificante, que é o lubrificante derivado do óleo de petróleo lubrificante. Prossigo. A recorrente traz aos autos cópia do relatório técnico 00-313-15, emitido pelo Laboratório de Análise Orgânica e Instrumental, LANOI, que descreve que, além de óleo de petróleo, o lubrificante fabricado por si contém aditivo antioxidante, alguma coisa, e DHT. E assim sendo, além da destilação ou refino, o lubrificante produzido pela recorrente passa pela etapa de aditivação. E por tal motivo, não é derivado do petróleo e não goza de imunidade constitucional. Fixado o antedito, insta a rememorar que o artigo 6 da Lei 10.451/02 é clara ao dispor que o campo de incidência do imposto de produtos industrializados abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIP, excluído aqueles a que corresponda a anotação NT. Desta feita, embora o caput do artigo 2º do RIPI englobe no campo de incidência do IPI todos os produtos industrializados escritos na TIP, o parágrafo único do mesmo artigo, decreto, lá em cima, o parágrafo único do mesmo artigo afasta do campo de incidência os produtos não tributados. É dizer, o IPI incide sobre produtos industrializados não descritos na TIP como NT. Ora, o lubrificante produzido pela recorrente está gravado com a anotação NT na TIP. Assim, ainda que indubitavelmente o lubrificante fabricado pela recorrente passe por processo industrial, não se encontra no campo de incidência do IPI. Logo, é NT. Ultrapassado o debate sobre a natureza da solução do óleo lubrificante, perde o objeto o debate sobre os efeitos da solução de consulta de ZIT 7-RF 248/2000. Assim porquanto nos termos escritos pela recorrente, a DRF da 7ª região fiscal esclareceu que, segundo o entendimento administrativo dominante, o disposto no artigo 11 da Lei 9779 de 99 defere genericamente ao industrial de produtos imunes o direito de crédito quanto aos insumos e respectivo aproveitamento para, sucessivamente, compensar com o IPI, porventura devido, para compensar com outro tributo ou obter ressarcimento de qualquer espécie, obedecidas as formalidades pertinentes. No item anterior, ficou definido que o lubrificante fabricado pela recorrente não é imune, é não tributado somente. Destarte, a solução de consulta de ZIT da 7ª região fiscal 248/2000 é inaplicável ao caso em análise, pois permite o crédito de IPI na aquisição de insumos e produtos com a saída imune à tributação, não tecendo qualquer comentário sobre o produto não tributado. Ademais,
Sem embargo, citar no parágrafo 1º que os lubrificantes são imunes ao IPI, o arcabouço probatório coligido aos autos não permite conclusão válida sobre qual material submetido à consulta. Em outros termos, da leitura da solução de consulta, não é possível concluir se o pedido da recorrente era pertinente ao óleo lubrificante, derivado do petróleo imune, ou ao lubrificante aditivado, não tributado. Por tratar-se de pedido de ressarcimento, a prova caberia à recorrente, e ela deve arcar com o ônus da frustração. Outro sim, conforme assentou a DRJ, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 9.430 de 96, uma vez publicada, a solução de consulta pode ser alterada desde que, dada a ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial, momento a partir do qual a nova interpretação jurídica passa a atingir os fatos geradores que o sucederam. Dito isso, o ato declaratório interpretativo SRF 6, publicado no Diário Oficial no dia 17 de abril de 2006, lembrando que os créditos da recorrente são do segundo trimestre de 2009, portanto posteriores à publicação desse AD, declarou a impossibilidade de apurar crédito de IPI nas aquisições de insumos para produtos com notação NT e amparados por imunidade. Desta forma, a partir de 17 de abril de 2006, a solução de consulta de ZIT tornou-se ineficaz, impedindo a recorrente de creditar-se das aquisições de insumos para produtos imunes também. A recorrente alega que o artigo 4º da IRA 3399 e o artigo 195, parágrafo 2º do RIP, permitem o aproveitamento de crédito de saídas imunes, sem qualquer distinção de espécie. Ademais, argumenta que o AD 0506, que esclarece proibição de tratamento de IPI nas saídas imunes, salvo destinadas à exportação, é incompatível com o artigo 195, parágrafo 2º do RIP, e esta última norma deve se sobrepor. De proêmio, os lubrificantes fabricados pela recorrente não são imunes, mas não tributados, existindo o dever legal de estorno de créditos, ex-vi, artigo 190, parágrafo 1º do RIP 2002, então vigente. No mesmo sentido, a súmula 20 dessa casa. Ainda que os produtos fabricados pela recorrente fossem amparados por imunidade constitucional, o artigo 11 da Lei 9779 garante o crédito de IPI nas saídas de produtos isentos ou tributados às alíquotas zero, silenciando acerca de produtos imunes. A seu turno, o artigo 5º do Decreto-Lei 461/69, reestabelecido pelo artigo 1º, inciso 2 da Lei 402 de 92, assegura a manutenção e utilização de IPI relativa a matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização de produtos exportados. Assim, o artigo 4º da Legislação Normativa 3399 e o artigo 195, parágrafo 2 do RIP de 2002, nada mais fazem do que explicitar as situações em que é possível creditar-se do imposto, em voga. É claro que inexiste limitação de âmbito de imunidade nas citadas normas. Entretanto, não é menos evidente que tal regra de execução deve seguir os parâmetros da regra de regulamentação. Regras de regulamentação e regras de execução devem ser interpretadas a partir dos parâmetros legais, e não ao contrário, sob pena de quebra de hierarquia normativa. Nós fazemos isso o tempo todo na análise de instruções normativas que nós taxamos de ilegal. A norma vai até um pedaço, a instrução normativa vai até esse pedaço e segue mais um pouco. Aqui eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que analisando pelo ângulo oposto. Olha, a instrução normativa não pode ir contra o que diz a lei. Se a lei diz imune, não, é imune, não. E pouco importa o que diz a instrução normativa. Portanto, de rigor a glosa dos créditos, como já se pronunciou por unanimidade esta turma, ainda que tratando de imunidade diversa. Em sentido idêntico, por voto de qualidade, a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por fim, ainda que a tese enfrentada no acordo tenha sido outra, interpretação extensiva, assim concluiu o Tribunal da Cidadania. O artigo 11 da Lei 9779 prevê duas hipóteses para o creditamento de IPI quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não tributação e imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a sua interpretação extensiva. Por fim, a recorrente esclarece que é beneficiária de decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no processo tal. Decisão esta que lhe garante a titularidade dos créditos em debate nesse processo. Todavia, na sequência esclarece que a causa de pedir próxima ou o fundamento de seu pedido é a vedação, lá no processo,
é a vedação de escrituração de IPI relativa à aquisição de insumos destinados à distribuição de produtos imunes expressa no artigo 251 do RIP de 2010. Ou seja, norma posterior àquela que nós estamos discutindo no presente caso. Inclusive, que se aplica a fatos posteriores àqueles que nós estamos discutindo no presente caso. E assim sendo, quer parecer que a recorrente pretende utilizar a decisão judicial como reforço argumentativo, até mesmo porque fossem idênticos pedido e causa de pedir em análise, haveria óbice intransponível ao conhecimento desse recurso. Leia-se, súmula 1 do CARF. Todavia, com o máximo de respeito ao desembargador federal relator do acordo epigrafado, a decisão em sede de cognição sumária não se sustenta ante os fundamentos elencados no corpo desse voto. Conclusão, inclusive, aparentemente compartilhada pelos demais desembargadores federais da 7ª turma do Regional Central, porquanto negado o provimento à apelação do sindicato representante da apelante em juízo de cognição exauriente, portanto. Disposto, admito esse tempestivo e conheço em parte do recurso voluntário, na parte conhecida, nego provimento. É como voto. Alguém diverge? Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento? Só um minutinho. Patrícia? Oi, presidente. A doutora Elise já chegou? Não. Quando ela chegar, você, por favor, então pode interromper ou mandar uma mensagenzinha aqui para levantar a mãozinha para a gente saber que ela chegou, tá bom? Ok, presidente. Obrigado, Patrícia. Bom, vamos prosseguir então, Oswaldo, com a Balco. De novo, eu vou do relatório e voto direto. Basicamente, esse processo é longo, teve várias curvas, 4 manifestações de inconformidade, 3 recursos voluntários do mesmo contribuinte, foi, voltou, mas no fim a solução é bem simples. O que acontece aqui? Eram 2 pedidos de restituição, que depois se converteram em pedido de compensação. Um de créditos de presumido de IPI de janeiro de 95 a dezembro de 95, e outro de janeiro de 96 a dezembro de 1999. Eram 2 processos que estavam andando em paralelo. O que aconteceu? No processo de 95, o contribuinte em tela perdeu o prazo para entrar com recurso voluntário e, consequentemente, perdeu o processo. Só que a fiscalização, ao analisar esse processo que nós estamos agora em debate, ela pegou parte dos débitos que estavam em discussão e compensou com os créditos desse processo. É um pouco diferente daquele caso que nós estávamos discutindo ontem, porque aqui o que o contribuinte alega não é proibição de pegar os créditos de outro processo e outro período e abater com esse período. Não. O que o contribuinte pretende fazer é rediscutir aqueles créditos de 95 nesse processo. Então, veja, ele não discute os débitos. Ele só quer falar assim, não, já que você compensou débitos de 95 com esses créditos de 96, eu quero rediscutir os créditos de 95 daquele outro processo. E assim é o relatório. Voto. A recorrente alega, em síntese, direito à restituição do saldo remanescente de pedido de compensação, pormenorizando. Afirma que pleiteou a restituição acumulada à compensação de créditos presumidos de IPI de janeiro de 95 até dezembro de 99. Por questões de competência, a análise dos pedidos de crédito foram separadas. 1. Os créditos de janeiro de 96 a dezembro de 98 foram apreciados nesse processo, os créditos de 95 foram apreciados no processo 9611. Prossegue a recorrente, ressaltando que, ainda que tenham sido apreciados no processo tal, o presente processo administrativo compensou parte dos créditos reconhecidos com débitos de 95. É o que eu acabei de falar. Se ele tinha crédito nesse processo, falou, eu vou compensar com o crédito de 95. Portanto, entende a recorrente que o presente processo também tem como objeto os créditos de 95. Olha a diferença de ontem. O de ontem nós estávamos discutindo se ele podia fazer essa compensação.
a contribuinte nem alega isso, então não vou ser eu que vou discutir isso. Porque a contribuinte alega assim, bom, já que ele discutiu sobre os débitos de 95, eu posso discutir aqui também os créditos de 95. Assim, ainda, em linha com o raciocínio em linha com o argumento da recorrente, sabedores que o presente processo também tem como objeto os créditos 95, ao reconhecer os créditos 96 a 99, a fiscalização também reconheceu os créditos 95. Desta feita, somados os créditos e débitos de 95 a 99 e subtraído a soma dos débitos de 95 a 99, o resultado é um saldo a restituir de R$500 mil. Crédito pleiteado nesse processo agora. Pois bem, reconhece a recorrente que os créditos que supostamente titulariza apurados no ano de 95 foram apurados no processo tal. Os créditos inscritos no processo tal, referentes ao ano 95, foram negados pelo despacho decisório 49 de 2007, e não 50 de 2007, como alega a recorrente. A decisão da DRF foi integralmente mantida pela DRJ e desafiada por recurso voluntário e intempestivo, fato que levou ao seu não conhecimento por essa casa. Desta feita, falece competência revisora a esta turma de processo definitivamente julgado por outra sessão, inclusive. Então, o que eu estou dizendo aqui, basicamente? Olha, eu não posso discutir os créditos de 95 mais. Isso já foi julgado por outro processo, já precluiu administrativamente. Se está certo, se está errado, assim que ficou. Eu não posso reviver o processo, eu não tenho nem competência revisora de outro processo. Eu não sou nem instância judicial e nem instância administrativa superior. Por isso, eu, pelo exposto, admito, conheço e nego o provimento a recurso voluntário. Obrigado, doutor Oswaldo. Alguém diverge? Concordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item seria o 226, o conselheiro Tom não está presente, infelizmente. Depois 227, Raul Guindaste já foi. 228, a Dom Sebastião. Vamos lá. Minha relatoria, o processo, item 228 da pauta. O processo já foi discutido aqui nesse colegiado em 2 sessões. Essa vai ser a terceira. E não estavam presentes às discussões anteriores os conselheiros Luiz Felipe e João Paulo. A discussão em si não é muito complexa, não. Questões de fato, eu vou 5 minutinhos só, tenho que fazer alguma introdução ao meu voto. Basicamente, a Dom Sebastião Turismo e Viagens, ela é a empresa proprietária de um veículo ônibus que foi flagrado, Paraná, eu acho, com grande carga de cigarros. Não havia transporte de passageiros ou de bagagem, nada. Senhor presidente. Parado na rodovia. Oi? Não estou encontrando o acórdão na tua Acho que está em setembro. Está em setembro, Ronaldo. Desculpa. O seu fornecedor ainda está lá. Acho que só agora a única pessoa que pode votar é o Luiz Felipe, né? Todo mundo já votou? O Ronaldo já votou. Mas, bom acompanhar. Só quem pode votar agora é o João Paulo não pode, né? A Maria Eduarda já votou, verdade. Presidente, o doutor Oswaldo me mandou ontem a minuta do seu voto e o voto, acho que declaração de voto dele, eu conheço o processo e eu já tenho até opinião. Então, ótimo. O processo estava em que situação? Tínhamos quem votava com o relator? Carlos e Ronaldo. Carlos e Ronaldo, e os outros conselheiros divergiram. Ok, conselheiro Felipe, como é que o senhor vota? Presidente, eu acompanho integralmente seu voto. Bom, obrigado. Nesse caso, nós tivemos um empate. Aqui é a bandeira.
É aduaneiro sem sombra de dúvida. Aí não tem nem discussão de matéria, processo, aduaneiro sem sombra de dúvida. Aí a gente só fora. Aí. Então, deixa eu só ver só um segundo aqui, por favor. Eu queria ver se tem alguma ressalva aqui. Tá. Então, em relação a o item 228 da pauta, recorrente Dom Sebastião, turismo, acorda os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Eu só vou fazer aquela declaração de voto padrão. Tá, então deixa eu registrar. Pois não. Se bem que isso daí é IPI, né? Não é imposto de importação, né? Mas é vinculado à questão aduaneira, né? Porque é contrabando. Mas esse Dom Sebastião, aqui no caso, eu acho que é multa, não? Multa de cigarro. É a multa de cigarro, tá certo. Eu achei que fosse lançamento de IPI. Não, é multa isolada. Não, ok. Sem dúvida, então. 26.700 maços de cigarro. Presidente, precisa ver isso daí, né? Sim, tem outra questão. Sim, esse é o ponto que ficou. Tinha uma diferença de valor, né? Multiplicou por 10, né? A autuação, não foi? O Oswaldo entende que não. Ele entende que não é maço, que é caixa. Para mim, quando houve a apreensão, ele fez por caixa e não por maço. Então, ele descreve 25.600 caixas. E aí, e o Lázaro já entende que não, que ele fez a apreensão por maço, mas se ele fez por caixa, 26.050 caixas, cada caixa tem 10 cigarros, e aí a conta do auto de infração está batendo certinho. Então, para mim, se for mantido o auto, bem lembrado, se for mantido o auto, eu também divirjo, justamente porque, para mim, a autuação está correta nesse ponto. São 200 e poucas caixas, são 26 mil caixas de cigarro, o que corresponde a 260 mil maços de cigarro. A gente vai ter que olhar aqui o processo, deixa eu olhar aqui rapidamente, folha 5, isso está na folha 5, deixa eu ver aqui. Você está com o processo aberto aí, Oswaldo? Estou tentando abrir aqui, peraí.
Logo na folha 4, tem uma soma aqui, né, que dá 26.150. A 26.150 pacotes. Então você entende que um pacote tem 10 maços. Isso. E logo do lado ele abre parênteses, aí ele fala, equivale, só que aí tá... Qual que é a folha? 4? Folha 4. Termo de apreensão de mercadorias. Tá. Na unidade ele usa a unidade pacote. Mas no auto de infração está 261.500 maços. Tá escrito maços? Tá, no auto. No alto tá. Mas é isso. Não, no auto com certeza. Mas é justamente isso. Quando eu estava olhando e tal, os detalhes dos documentos da polícia, aí eu achei que o auto tinha vindo equivocado. O auto tá com 261 mil mesmo. Pacote. Eu acho que o auditor é que acabou escrevendo errado, eu acho. Tá vendo? Se você olhar a unidade nesse documento de folhas 4, está PCT, que é pacote. Que daí equivale a 583.085, que é o quê? É o valor da... Então deveria ser, pelo cálculo, pela conta que do auditor, deveria ter sido equivale a 261 mil. Mas isso aí não é 261 mil. Eu acho que ele está calculando a multa aqui já. Equivale a... tá. 523.000. 523... Aí na folha seguinte, ele fala também, espécie, marca, quantidade. Ele bota a quantidade. Justamente a coluna unidade ele não preenche. Deixou em branco, tá vendo aí? Página 5. Eu posso mudar meu voto e ir pelo 112. Já que não está claro, eu vou pelo 112 e acompanho pelas conclusões nesse ponto. Não tem problema, não. Então, fechado. Agora, então, eu tenho que colocar, então, vou mudar um pouco aqui a redação. Mas aí na redação você nem coloca o meu voto, nem coloca que eu fui pelas conclusões. Porque para não ficar confuso a ata, porque vai, voto de qualidade, vencidos conselheiros tais. Aí daí o vencido conselheiro Oswaldo também, que dava para... Não, coloca só, deixa pra lá. Então, vocês sabem que eu estou indo pelo 112, não precisa estar registrado em ata. Na verdade, então, seria dar parcial provimento ao recurso, na verdade. Acordo os membros do colegiado por voto de qualidade em dar parcial provimento. É isso mesmo, Carlos? Acho que sim. Para resumir, né? Não seria exatamente isso. Manifestou. Eu teria que desmembrar. Como é que é, Carlos? Para resumir, fica bem assim, senão teria que desmembrar em 2 votações. Ah, tá. Não, beleza. Manifestou interesse de apresentar declaração de voto, conselheiro Leonardo Branco. Mesmo 26 mil maços é um bocado de cigarro, cara. Um ônibus é muito cigarro. É muito cigarro. Mas eu vou apresentar também, né? Já que eu já fiz, eu não vou dispensar o que eu já escrevi. Eu vou apresentar a declaração de voto. Também? Ah, claro. Você já escrevi? Manifestaram interesse em apresentar os conselheiros Oswaldo, no processo da Real Guindastes, a Fernanda ficou para redigir o voto vencedor, você vai querer apresentar a declaração de voto, a gente pode retificar a ata, então. Então, quando eu abrir a outra sessão, a gente retifica a ata. Tem que ser no início da sessão. Bom, agora a gente vai, então, para o item 229, Luiz Ernesto Wendler, recorrente, relatora conselheira Fernanda.
Esse é um caso bem simples, na verdade. Foi a importação de um Corvette ano 1960 por pessoa física, por meio de autorização e mandato de segurança, para afastar, para suspender a exigibilidade do IPI. Mas a autorização para a importação foi feita mediante depósito judicial. O recorrente traz, no recurso voluntário, que ele teria tido uma decisão monocrática no STJ a seu favor. Mas, na verdade, verificando a decisão e avaliando o processo, a decisão foi contra. Né? A ministra relatora Regina Helena Costa enfatizou a ausência de bis in idem, aquela questão do IPI, né? Da entrada e depois, né, revenda, etc. E confirmou a exigibilidade do IPI na importação de veículos para uso próprio, justamente porque em algum momento esse veículo vai ser repassado, né? Então, o processo ele transitou em julgado em 24 de janeiro de 2009, tendo a decisão final confirmado a exigibilidade do IPI, de forma que não resta dúvida pela necessidade de aplicar a decisão judicial na questão que autoriza a cobrança do tributo. A minha única dúvida é que não restou claro no processo se o depósito foi convertido em favor da União, o que eu entendo que sim. Mas aí, só por uma questão de cuidado, a minha proposta é que a gente baixasse em diligência simplesmente para a autoridade informar se houve, de fato, a conversão do depósito em favor da União. Mas se vocês se opuserem também... Mas, enfim, aqui só por cuidado, porque é conhecido nos autos que todo o processo, todas as autorizações judiciais foram mediante depósito. É isso, presidente. Diz, João. Obrigado. Tá. João. Conselheira Fernanda, não me oponho ao que você está sugerindo, apenas questiono o seguinte: se a gente conseguiria, por uma questão de celeridade... Eu tentei ver. Você não seria de ver, mas, na verdade, seria de dar a decisão condicionado à existência. Não sei se isso afetaria, me parece que é algo mais objetivo, né? Não sei, apenas uma sugestão. Pode ser também, porque na verdade aqui, assim, eu entendo que o direito, não existe direito. A única questão aqui é só não fazer uma cobrança se o depósito já foi revertido. Lógico, mas aí se a gente deixar isso... É fato, né? Se a gente deixar isso objetivamente traçado no voto, a gente pode condicionar existindo ou não a conversão em renda. Eu acho que sim, ok. Eu acho que então voto por conhecer o recurso voluntário e negar provimento, apenas requerendo que a autoridade, que a unidade de origem verifique a existência de conversão do depósito antes de proceder à cobrança? Ou que só proceda a cobrança caso não seja verificada a conversão em... Exato. Para evitar uma duplicidade, né? Não, perfeito, porque aí também já agiliza. Acho ótimo, João. Porque, para mim, é só uma questão de etapa. Acho que não vai mudar o meu entendimento aqui. Eu apenas... Porque, de fato, quando você tem esses votos que condicionam algo, eu apenas sugeriria na redação, conselheira Fernanda, para não só confirmar se já teve ou não, mas até mesmo se fosse o caso, porque imaginemos, se está lá, falou, mas não foi por alguma razão convertido aos cofres públicos, mas está lá na ação judicial, né? Ou seja, aí teria uma cobrança em paralelo a isso, ou seja, tem a questão temporal, entendeu? Eu pensei isso agora também, ou se a gente conseguiria suprir isso na redação, em dizendo, confirmando se há ou até mesmo os valores depositados em juízo, né?
enfim. Não, eu acho que faz parte do próprio saneamento, né? Sim, é verdade. Tá. Voto por conhecer o recurso voluntário e o mérito de provimento. No mérito você está dando provimento? Estou negando, porque ele não tem direito. O IPI é devido. A minha única questão é que não haja, que o depósito não seja convertido em favor da União e que seja feita uma cobrança paralela do mesmo valor e ainda com juros, ou sei lá o que, entendeu? Mas aí é questão de execução da decisão só. Então, bota aqui negar provimento e deixamos para ver o que acontece? Em tese, Pode fazer uma ressalva no corpo do voto, mas isso vai ser questão, se ele já pagou ou não, vai ser na execução. Poderia, no parágrafo anterior a isso, colocar essa questão. Não, já tá. Eu só vou ajustar então o parágrafo anterior para deixar claro que tirar a parte que eu sugeriria diligência e deixar claro como um ponto de atenção, e aí então fica só como na emenda, se você quiser colocar alguma ressalva na emenda do voto também. Uhum. Oswaldo? Eu acho que nós colocamos alguns casos muito semelhantes a esse, que foi só, colocamos uma ressalva no dispositivo mesmo, devendo a unidade preparadora observar a conversão em renda do processo tal. Ela vai lá, vai analisar se tem, você não está dizendo para ela, pague ou não pague, isso ela que vai dizer, você está só chamando a atenção, tem um depósito lá no processo. Você está só chamando a atenção. Se é suficiente, se não é suficiente, se vai incidir juros e multas, não vai incidir juros e multas, se foi da data do registro da DEI, se é posterior a DEI, isso aí é uma unidade de piso. A pessoa tem que observar, só está lembrando, observa. Isso. Por isso que não é caso de ementa, que a gente não está analisando isso aí. Ok. Ok, presidente, posso... Eu acho que o próximo não sei se é meu. Acho que é, né? Eu sim. Rapag Lloyd. Item 530 da pauta. Posso só pedir na verdade nem 2 minutos, que eu preciso mudar de cômodo, porque a minha assistente pessoal para assuntos domésticos vai vir aqui para o meu escritório. Então vamos dar logo um intervalinho maior, né? 5 minutinhos aí para beber uma água, tomar um café. Vamos interromper a gravação, né, Léo? Patrícia, por favor. Ok, presidente, gravação interrompida.